Boa tarde a todo mundo. Obrigado pelo convite, primeiramente. Então, um prazer falar um pouquinho sobre o trabalho que a gente está desenvolvendo aqui relacionado à Covid-19. Esse é um tema que meu laboratório é um lab de imunometabolismo, é um tema que a gente começou a trabalhar no final de março, eu diria, quando a FAPESP, na verdade, lançou um edital para projetos relacionados à Covid. É aí que a gente montou um projeto, mandou e começou a trabalhar com isso. Então, ao mesmo tempo, a gente, junto com outros professores, a gente se juntou para formar essa força-tarefa da Unicamp contra a Covid-19, com várias frentes, e eu acabei vindo por coordenar a parte de pesquisa básica relacionada à Covid-19 dentro da Unicamp. E como o meu lab é um lab que estuda imunometabolismo, o que a gente pensou foi, bom, vamos ver como é que a gente aplica o conhecimento que o laboratório tem dentro dessa doença que a gente não conhece praticamente nada. Então, o que a gente sabe é que quando a gente fala de metabolismo, de Covid-19, até porque ela tem uma maior gravidade em pacientes diabéticos, o que a gente sabe é que no Brasil, mais ou menos 10% da nossa população é diabética, mais de 50% da população brasileira tem sobrepeso e por volta de 20% é obesa. Então, e se você pensar nas comorbidades relacionadas à obesidade e à diabetes, agora a gente inclui aqui também a Covid-19. Então, 50% da população com sobrepeso, 20% da população é obesa, isso é um número muito grande de pessoas que podem desenvolver uma forma grave da Covid-19. E o que a gente sabe é que conforme o tecido adiposo se expande, a gente gera essa inflamação no tecido adiposo e um quadro de inflamação sistêmica de baixo grau que leva a diversas comorbidades associadas à obesidade e também à resistência a insulinas e a diabetes tipo 2. Tinha saído um trabalho, na verdade saiu um trabalho recentemente que mostrava o seguinte, o que a gente sabe em relação à Covid-19, o que a gente sabia é que pessoas com a glicemia controlada, eles não tinham uma gravidade ou uma mortalidade comparável àquelas pessoas com uma glicemia não controlada, ou seja, pessoas com diabetes, pessoas obesas, pessoas diabéticas, que a glicemia é relativamente, pobremente controlada. Então a gente vê que essas pessoas têm uma maior mortalidade pela Covid-19, elas têm o nível de açúcar no sangue, de glicose no sangue aumentado, assim como a quantidade, o nível de fatores pró-inflamatórios, como IL-6, como proteína C reativa, e ao mesmo tempo essas pessoas têm uma linfopenia. Então, pacientes graves de Covid caminham para uma linfopenia. E a gente não sabe muito bem o porquê disso. Então, o que a gente sabe sobre o vírus causador da Covid-19, que é o SARS-CoV-2, a gente vai chamar ele daqui para frente de COVID-2, só para ficar mais fácil, é que ele é um vírus envelopado e ele tem nessa membrana dele aqui uma proteína chamada, uma glicoproteína chamada spike. E essa proteína spike é aquela que interage via RBP com o receptor chamado ACE2, que está localizado, está expresso em diferentes células do nosso sistema. E esse é o mecanismo que se acredita, e foi mostrado até agora, pelo qual o COVID-2 infecta nossas células. Entra nas células e começa a replicar. Então, frente a isso, o que a gente sabe é que uma vez que o vírus entra na célula, ele precisa modular o metabolismo dessa célula para favorecer sua replicação. Então, aqui é um exemplo de diferentes tipos de vírus: ebola, vírus influenza, dengue, chikungunya, zika, como que cada um desses vírus modulam diferentes vias metabólicas da célula para favorecer a sua replicação. E a gente pode ver nessa figura aqui, relativamente complexa, que diferentes tipos de vírus modulam diferentes tipos de vias metabólicas nas células infectadas. E a gente ficou extremamente interessado nisso. Bom, será que o COV-2 ele modula vias metabólicas de uma forma diferente, que possam ser alvos farmacológicos para a gente tentar, aí, de repente, alguma abordagem terapêutica, ou entender, pelo menos, como que esse vírus se replica, o que é necessário para a replicação do COV-2 nas nossas células. Então, a gente montou a nossa equipe aqui no laboratório. Então, aqui a Lauar, a Ana,
o Gustavo, o João e a Juliana, então todos envolvidos nesse trabalho. Eles desenvolveram praticamente 99% de tudo que vocês vão ver aqui. A gente fez algumas coisas, que é jogar uns equipamentos dentro do NB3 também, por exemplo, aqui mostrar o Seahorse para a gente analisar o metabolismo de células infectadas em tempo real. Então a gente teve que se adaptar rapidamente para conseguir estudar essa doença. Então, o primeiro dado que a gente observou foi o seguinte: a gente pegou uma análise de célula única, de single cell, do lavado broncoalveolar de pessoas com COVID mediana ou grave, tá? E o que primeiro dado que a gente viu aqui, a gente reanalisou esse dado publicado, tá? Na época estava ainda só o pré-print, então a gente reanalisou, e quando a gente reanalisou, a gente viu que o cluster de células CD14 positivas, que são monócitos, é a célula mais abundante no lavado broncoalveolar de pessoas com COVID grave. E quando a gente analisou o que era expresso por essas células, por esses monócitos no pulmão dessas pessoas com COVID grave, a gente vê que as vias de interferon do tipo 1 estavam muito enriquecidas. Então, nossa pergunta, primeiramente, foi: bom, se a gente infecta um monócito in vitro, a gente consegue ver esse mesmo perfil? Então, primeiramente, a gente pegou um monócito humano, isolado do sangue, de pessoas saudáveis, e infectou com COVID-2, e a gente viu que sim, que esses monócitos são infectados e o vírus se replica dentro desses monócitos. E uma vez que isso acontece, a gente tem a indução da expressão de ACE2, então isso pode potencializar a entrada de mais vírus dentro dessa célula recém-infectada, mas também nós temos uma indução na produção de interferons do tipo 1, interferon do tipo 3, mostrado aqui o lambda, e de citocinas pró-inflamatórias. Então, monócitos infectados com COVID-2 produzem uma grande quantidade de fatores pró-inflamatórios e de interferon, tanto do tipo 1 como do tipo 3. O nosso segundo passo foi entender um pouquinho o que acontece nessa célula uma vez que ela é infectada. Então, a gente infectou esses monócitos e realizou uma análise proteômica, e a gente observou diversas proteínas que estavam up-reguladas ou down-reguladas nesses monócitos infectados. Quando a gente analisou as vias nas quais essas proteínas estavam relacionadas, a gente viu que principalmente o metabolismo de carbono e diversas vias metabólicas relacionadas com glicólise, gliconeogênese, respiração mitocondrial, dentre outras. E aqui a gente já sabia daquele dado mostrando que pessoas que tinham níveis aumentados de glicose no sangue, elas tinham a maior gravidade da doença, e a gente não sabia o porquê até agora. Então, ontem a gente recebeu o aceite do nosso artigo, que estava em revisão, então isso é uma coisa foi uma coisa bem legal aqui, todo mundo ficou super feliz com isso. E o que a gente mostrou é que realmente quanto mais glicose a gente dá para o monócito, mais o vírus se replica dentro desse monócito. E não só ele replica mais, mas como também a gente tem uma maior expressão de ACE2 de forma dependente da concentração de glicose, assim como a expressão de L1-beta e de todos os outros fatores pró-inflamatórios que a gente testou. Então, o nosso próximo passo foi: mas será que a gente consegue observar isso em pessoas obesas, diabéticas? Então, a gente isolou monócitos de pessoas obesas e de pessoas normais, magras, e infectou esses monócitos com o COVID-2, e a gente observou que pessoas diabéticas e obesas, elas têm uma maior quantidade de vírus no monócito infectado comparado com a pessoa saudável. Então, mostrando uma associação direta entre essas duas coisas. E a gente voltou agora de novo para aquela análise de célula única do lavado broncoalveolar, tentando entender um pouco mais sobre essas vias metabólicas. Então, parece que glicose está relacionada a essa maior replicação viral. Será que no pulmão de pessoas com COVID-19 grave, a gente vê um aumento das vias que metabolizam esse açúcar, a glicose? E o que a gente viu é justamente que a glicólise, a via glicolítica está aumentada no lavado broncoalveolar de pessoas com COVID grave ou média para grave, digamos assim. Então, o próximo passo foi comprovar isso. Então, a gente infectou monócitos com COVID-2 e fomos analisar o perfil glicolítico desses monócitos. E o que a gente observou é que, uma vez infectados, os monócitos aumentam a sua capacidade glicolítica, aumentam a glicólise, tem uma maior reserva glicolítica,
tem uma maior capacidade glicolítica. Então, o COV2 aumenta a capacidade do monócito em fazer glicólise. Isso, e uma pergunta que a gente fez, que é importante, é isso é uma coisa relacionada apenas a COV2 ou outros vírus que também causam essa síndrome respiratória aguda levam a esse quadro mais glicolítico no monócito infectado. Então a gente fez a mesma coisa, a gente pegou o monócito, infectou eles com vírus sensicial respiratório, com vírus H1N1 ou com COV2 e analisamos o perfil glicolítico dessas células. E o que a gente vê é que COV2 induz um alto perfil glicolítico, mostrado aqui, o influenza induz, mas não tanto, e o RSV praticamente não altera o perfil glicolítico comparado a uma célula não infectada. Então, o que a gente pode afirmar aqui é que esses vírus, eles modulam a via glicolítica de forma diferente. Então, o mecanismo que provavelmente eles usam para isso não é igual, não é semelhante um ao outro. Então, a gente foi agora, com prova de conceito, estudar um pouco mais a fundo esse fluxo da via glicolítica, como que esse açúcar está sendo consumido. Então, todos os experimentos que a gente fez daqui para frente foram em condições de quantidade elevada de glicose, que é por volta ali de 200 a 250 miligramas por decilitro de sangue. Então, o que você encontra na pessoa diabética, tá bom? Então, o que a gente primeiro fez foi bloquear a metabolização de glicose dentro da via glicolítica com 2-DG. E quando a gente fez isso, a gente viu que o vírus para de se replicar no monócito, a expressão de ACE2 diminui, assim como a expressão de L1-beta diminui. Então, a gente bloqueia a replicação viral, bloqueia a produção, a expressão tanto do receptor para a entrada do vírus, como de todas as outras citocinas pró-inflamatórias, incluindo também TNF, L6 e os interferons do tipo 1 e do tipo 3. Então, parece que o fluxo da via glicolítica é extremamente importante. Será que mitocôndria é importante? A respiração mitocondrial, a geração de ATP é importante também, já que esse seria o destino final da oxidação da glicose? Então, a gente inibiu a ATP sintase com oligomicina, para inibir a produção de ATP na mitocôndria. E quando a gente fez isso, o vírus, na verdade, se replicou mais. A gente teve a maior expressão de ACE2, maior expressão de L1-beta e de todos os outros mediadores que a gente testou. Então, aparentemente, o que esse vírus gosta é de glicólise, certo? Ele não está muito interessado em modular a respiração mitocondrial. E aí a gente foi aprofundar um pouco mais nesses estudos. Então, o que a gente sabe é que a glicose ela pode ser metabolizada em piruvato. O piruvato entra na mitocôndria através de um transportador e ele é oxidado no ciclo de Krebs para gerar elétrons que são transferidos na cadeia transportadora de elétrons para gerar o fluxo de prótons necessário para a produção de ATP. Mas a glicose também pode ser metabolizada em lactato. E uma vez que a glicose é metabolizada em lactato, ela não é convertida em piruvato, ela gera 2 ATPs via glicólise, ou ela pode gerar os 32 ATPs via respiração mitocondrial se for piruvato. Beleza. Então a gente fez um experimento bem simples, tá? A gente deu glicose para a célula e viu o que acontecia. E a gente deu como fonte de carbono apenas galactose, na ausência de glicose. O que acontece aqui é que a galactose, para entrar na via glicolítica, ela gasta 2 ATPs. E como a glicólise, a fermentação de glicose em lactato, gera 2 ATPs, se a célula for inteiramente dependente apenas desse ATP gerado pela glicólise, ela vai parar de funcionar propriamente. Ou se o vírus é dependente disso, ele vai parar de replicar. Se ele for dependente de piruvato, da oxidação de piruvato, você ainda vai continuar gerando 30 ATPs. Então, o saldo vai ser de 30. Já o saldo pela glicólise vai ser 0, porque você gasta 2 e gera 2. Tá bom? Então, a gente fez essas culturas no monócito infectado e o que a gente observou é que quando você tem glicose, o vírus se replica, mas quando você dá apenas galactose como fonte de carbono, o vírus ele não se replica. Se a gente tem aqui dá apenas o piruvato, o vírus também não se replica. Então, o vírus precisa de glicose, certo? E isso, então, a gente foi entender se isso era específico do COVID-2 relacionado aos outros vírus também, mesmo experimento que a gente fez anteriormente. E a gente viu que aqui, quando a gente bota galactose, para de se replicar. Quando a gente dá galactose para o vírus da influenza, ele continua se replicando. E nada acontece com o vírus do RSV. Então, uma coisa específica do COVID-2.
Então, o COV2, ele precisa desse ATP mitocondrial, desse ATP gerado pela via glicolítica. E a gente foi entender agora um pouco mais sobre essa via. Então, a gente inibiu agora a entrada de piruvato na mitocôndria, e quando a gente fez isso, a gente observou que nada muda em relação à infecção no monócito e replicação desse vírus. O próximo passo foi inibir essa enzima, que a gente chama de PFKFB3, que a função dela é gerar frutose 2,6-bifosfato, que ativa alostericamente fosfofrutoquinase, aumentando o fluxo da via. Então, aumenta a velocidade da via. E se a gente inibe essa enzima, que aumenta a velocidade da via glicolítica, o vírus também para de se replicar. Então, a velocidade da via é importante. E por último, se a gente inibe a enzima que converte piruvato em lactato, a gente também inibe completamente a replicação viral. Então, glicólise é importante, velocidade da via é importante. E o que a gente sabe até agora é que esses níveis aumentados de glicose levam a uma maior glicólise, uma maior replicação viral e uma maior produção de interferons e de fatores pró-inflamatórios. E a gente ficou se perguntando, bom, chegamos até aqui, mas o que está acontecendo? O que está levando a esse quadro? Então, a gente de novo voltou naquela análise de célula única, tentando observar agora quais eram as vias de sinalização que estavam enriquecidas e que poderiam ter alguma relação com esse aumento de glicólise. Então, a gente analisou com a ajuda do Elder, essa análise de célula única, a gente viu que a via de glicólise estava aumentada, mas a via de HIF-1-alfa, do fator induzido por hipóxia, também. Assim como vias relacionadas ao estresse oxidativo. E aí a gente, bom, talvez aqui a gente tenha um link, já que HIF-1-alfa é conhecido por modular a glicólise, mesmo na presença de quantidades normais de oxigênio. O que a gente sabe é que em condições de normóxia, HIF-1-alfa é constantemente hidroxilado pelo PHD e levado à degradação via ubictinação por VHL. Em condições de hipóxia, por ativação de mTOR, receptores do tipo TOL, levam a uma estabilização de HIF-1-alfa e não a sua degradação, levando à transcrição de genes alvos de HIF-1-alfa. Muitos desses genes são genes da via glicolítica. E a gente sabe que vários PAMPs ou DAMPs, ou seja, moléculas associadas a padrões moleculares associados a danos celulares ou a patógenos, também levam à estabilização de HIF-1-alfa, ao aumento dos níveis de HIF-1-alfa. Então, a gente fez de novo, analisou o nosso proteoma do nosso monócito infectado para ver essa via de HIF e a gente viu que diversos genes alvos de HIF estavam aumentados nesse monócito infectado. Então, frente a isso, a gente pegou agora sangue de pessoas graves com Covid-19. Então, vocês veem aqui uma saturação bem baixa e foi analisar como é que estava a expressão de HIF nos monócitos desses pacientes. E o que a gente observou é que os monócitos de pessoas graves com Covid, elas têm uma maior expressão de HIF-1-alfa. Então, parece que isso também acontece em pessoas que estão sofrendo da doença. E aí a gente foi analisar isso um pouco mais a fundo. Então, a gente foi agora analisar se no monócito infectado, como é que estava a expressão dos genes alvos de HIF, para ver se a atividade transcricional desse fator de transcrição realmente estava aumentada no monócito infectado. E a gente viu que sim, que vários genes da via glicolítica que são alvos de HIF têm a sua expressão induzida uma vez que é infectado pelo COV2. Então, a gente foi tentar entender isso um pouco melhor e a gente viu que o monócito infectado tem uma maior expressão, uma quantidade de proteica de HIF-1-alfa nos monócitos. E aí a gente foi ver se essa estabilização de HIF também é induzida pelos outros vírus que a gente está analisando, para ver se é uma coisa específica do COV2 ou relacionada aos outros vírus respiratórios. E o que a gente vê é que, embora todos eles levam à estabilização de HIF-1-alfa, o COV2 leva a uma maior quantidade desse fator de transcrição. Então, a gente agora usou duas abordagens com dois inibidores. A primeira delas é inibir PHD, para que você não tenha mais a degradação de HIF-1-alfa. Isso leva a um aumento de HIF-1-alfa. E a outra estratégia é diretamente inibir HIF-1-alfa, ou seja, inibir a sua atividade transcricional. E a gente foi ver o que acontece quando a gente aumenta a HIF, estabiliza a HIF, ou quando a gente inibe HIF no monócito infectado com COVID-2.
Então, o que a gente observou é que se a gente inibe RIF1-alfa, o vírus para de se replicar, e se a gente estabiliza RIF1-alfa, o vírus se replica muito mais. De novo, a gente vê que, isso mostrado aqui, a gente vê isso aqui primeiro, a expressão de RIF1-alfa, e nesse gráfico da direita aqui, a replicação do vírus. Então, vocês veem uma coisa meio que espelho. Todos os genes alvos de RIF1-alfa se comportam de forma semelhante. Então, quando inibe RIF, a sua expressão é diminuída. Quando você estabiliza RIF com B85, a expressão desses genes é aumentada. Todos os genes relacionados à via glicolítica. E a gente foi tentar determinar se isso é específico do COVID-2. De novo, esse mecanismo é geral a qualquer vírus respiratório de RNA ou é só do COVID-2. E o que a gente vê é, conforme a gente mostrou, estabiliza RIF, você aumenta a replicação, inibe RIF, você diminui. O vírus da influenza, ele não é modulado pela estabilização e inibição de RIF. E o vírus RSV tem um efeito sutil, mas é no sentido oposto. Então, os mecanismos pelos quais o RIF1-alfa leva a maior replicação viral é completamente distinto do COVID-2 para os outros vírus de RNA relacionados à síndrome respiratória. Então, a gente voltou para o nosso proteoma, porque agora a gente quer entender, bom, mas o que está levando essa estabilização de RIF no monócito infectado? Então, o que a gente viu no nosso proteoma é que diversas proteínas relacionadas à oxidação fosforilativa e ao ciclo do ácido cítrico, elas estavam alteradas, principalmente relacionadas à oxidação fosforilativa. E o que a gente viu posteriormente é que realmente o monócito infectado com COVID-2 ele não respira. Então, faz sentido essas proteínas da cadeia transportadora de elétron estarem diminuídas. Então, você tem uma menor expressão dessas proteínas e uma menor respiração desse nosso monócito. E o que a gente sabe é que algo que induz a estabilização de RIF1-alfa é espécie reativa de oxigênio produzida pela mitocôndria. E isso está relacionado à estabilização de RIF e a esse perfil glicolítico. Então, a gente foi analisar como é que estava a ROS produzido pela mitocôndria nos monócitos infectados com COVID-2. E a gente viu que eles estão aumentados. Então, aparentemente, parece que esse aumento de ROS pode estar levando à indução de RIF, à estabilização de RIF1-alfa. Então, a gente tem que mostrar isso. Então, a gente aqui usou uma abordagem que a gente tratou a célula com antioxidantes específico para a ROS mitocondrial, que no caso é o mitoquil ou um antioxidante geral. E quando a gente fez isso, a gente vê que a estabilização de RIF1-alfa induzida por COVID-2 ela é diminuída. E, além disso, o vírus ele para de se replicar se a gente inibe ROS. Então, se você não tem espécie reativa de oxigênio, você não tem replicação viral, porque RIF não é estabilizado. E isso também é verdade para a expressão de ACE2, para a expressão de L1-beta e de todas aquelas outras moléculas que a gente analisou anteriormente, os interferons, TNF, L6 e por aí vai. O que a gente sabe é que a mitocôndria, uma vez que ela está respirando, ou seja, os elétrons estão passando pela sua cadeia transportadora de elétrons, os prótons eles são jogados para esse espaço intermembrana, para gerar um gradiente de prótons que volta para a matriz mitocondrial gerando ATP. E você tem aí uma pequena produção de ROS nesse processo. Mas, quando você tem uma disfunção mitocondrial, ou seja, você para de gerar ATP, por exemplo, esse gradiente de prótons aumenta e os prótons acabam ficando retidos nesse espaço intermembrana. Uma vez que esses prótons ficam retidos, os elétrons que entram dentro da cadeia transportadora de elétrons, eles não conseguem continuar pulando entre os complexos. E o que acaba acontecendo é que esses elétrons retornam ao complexo 1 por um processo que a gente chama de transporte reverso de elétrons. E isso gera um vazamento de elétrons pelo complexo mitocondrial e um aumento de ROS. E a gente se perguntou se isso não poderia estar acontecendo no nosso monócito infectado com COVID-2. Então, um dos principais produtores de ROS na mitocôndria é o complexo 3 e o complexo 2 mitocondrial. Tá? A gente focou principalmente no complexo 2, porque a gente vê um aumento de succinato nos monócitos infectados. E o que a gente sabe é que se a gente... Bom, e a gente sabe da literatura que se você aumenta o succinato, você aumenta a quantidade de succinato que é oxidado em fumarato. E com isso aumenta o fluxo de elétrons no complexo 2. Então, o que a gente fez foi dar succinato para o monócito e depois infectar esse monócito. E a gente vê que quando a gente dá succinato, o vírus se replica mais.
Provavelmente porque você está gerando mais ROS, devido a esse maior fluxo de elétrons. Em contrapartida, se a gente inibe o complexo 2, a gente vai diminuir esse fluxo de elétrons e, consequentemente, você teria menos ROS. E a gente vê justamente que quando a gente trata com malato para inibir o complexo 2 mitocondrial, que o vírus se replica menos. Então, parece que isso tem a ver com ROS. Como é que a gente mostra isso? Então, a gente sabe que o transporte de elétrons reverso do complexo 2 para o complexo 1 leva esse aumento de ROS e ele é passível de ser bloqueado com o uso de rotenona, que inibe o complexo 1. Então, se eu inibo o complexo 1, eu inibo a produção de ROS via transporte reverso de elétrons. E a gente testou justamente isso. A gente tratou monócitos com rotenona antes da infecção e a gente viu que o vírus para de se replicar uma vez que a gente não tem mais transporte reverso de elétrons, levando à indução de ROS pelo complexo 1 da mitocôndria. Então, com isso, o que a gente pode concluir até agora é que RIF1-alfa tem um papel essencial na infecção e replicação do COV2 no monócito, que a oxidação de succinato é importante para a replicação viral, que esses monócitos infectados têm um aumento na produção de ROS mitocondrial, que é necessária para a estabilização de RIF, e que o transporte reverso de elétrons é uma importante fonte desse ROS mitocondrial nesses monócitos infectados. E que essa via de estabilização de RIF modulada por ROS mitocondrial, ela é necessária para a indução da glicólise e o consequente perfil pró-inflamatório desses monócitos, assim como para a replicação do vírus. E, por último, para terminar, o que a gente sabe da literatura é que a infecção por COVID-2, ou seja, Covid-19, está relacionada a uma série de disfunções de célula T. Certo? Então, a gente tem linfopenia, a gente tem um aumento de marcadores de células exaustas, ou seja, células que não funcionam, certo? Devidamente. E a gente foi analisar o que poderia estar acontecendo. A gente sabe que uma tempestade de citocinas, ou seja, a produção exagerada de fatores pró-inflamatórios, podem levar a uma paralisia do sistema imune, a morte de células e, quem sabe, até a lesão do pulmão. Então, a gente foi analisar se essa produção exacerbada de fatores pró-inflamatórios pelo monócito infectado, ele poderia estar levando a esses quadros que são descritos em pacientes com Covid-19. Então, a gente fez um experimento bem simples, a gente pegou meio condicionado do monócito infectado, tá? E a gente pré-tratou esse monócito com inibidor de RIF, com antioxidante ou com anti-L1-beta, já que L1-beta é um dos fatores produzidos pelo monócito uma vez infectado. E a gente incubou esse meio condicionado com sangue total de pessoas saudáveis e foi analisar a proliferação de células T, produção de interferon gama por células T e expressão de PD-1, que é um marcador de células T exaustas. Então, a primeira coisa que a gente observou é que o meio condicionado de monócitos infectados leva a uma menor proliferação de células T, tanto CD4 quanto CD8, e isso é recuperado uma vez que a gente inibe RIF1-alfa no monócito, a gente inibe ROS mitocondrial no monócito, ou a gente inibe a ação da IL-1-beta nas células T durante esse ensaio. A gente viu a mesma coisa para a produção de gama por células TCD4, então o meio condicionado do monócito infectado induz uma menor produção de interferon gama por células TCD4, que essa produção é recuperada uma vez que o monócito tem RIF1-alfa inibido, tem ROS mitocondrial inibido antes da sua infecção com COVID-2, ou a gente tem um bloqueio de L1-beta durante esse ensaio com PBMC de pessoas saudáveis, mostrando que a L1-beta é um importante mediador desses efeitos. E, por último, a gente viu que a infecção com COVID-2 no monócito, e quando a gente pega esse meio condicionado, leva a um aumento na expressão do marcador de exaustão PD-1 na célula TCD4. E esse aumento desse marcador de disfuncionalidade de célula T, ele é revertido quando o monócito ele é pré-tratado com inibidor de RIF, com antioxidante, ou quando a gente bota, durante esse ensaio, a gente adiciona ao meio condicionado um anti-L1-beta. Então, até aqui a gente consegue ver que
essas citocinas induzidas por monócitos, elas são importantes indutores de disfunção de célula T. E o que acontece com a célula epitelial? Então, a gente fez o mesmo experimento, e agora a gente pegou uma linhagem de célula epitelial humana e cultivou com esse meio condicionado dos monócitos pré-tratado com esses diferentes fatores e marcou com anexina e PI para ver a quantidade de células mortas. E o que a gente observa é que as células infectadas, você tem uma maior quantidade de células mortas, e quando a gente inibe HIF-1-alfa, a quantidade de células pulmonares mortas ela é menor. Então, da forma geral, o que a gente consegue mostrar até com esse trabalho é que em monócitos infectados com COVID-2, a gente tem um aumento de ROS mitocondrial que leva à estabilização de HIF-1-alfa e à indução desses genes da glicólise, que são importantes para a replicação do vírus, e também para a indução dessa temperatura, que leva à morte de células epiteliais, à disfunção de células T, que a gente observa por uma menor proliferação dessas células, uma menor produção de interferon gama e um aumento na expressão de PD-1, que é o marcador de exaustão. Então, com isso, eu gostaria de agradecer todo mundo aqui do laboratório. Então, o pessoal que botou a mão na massa, nossa equipe aqui Covid-19, todos os nossos colaboradores, principalmente o Helder, que ajudou a gente com as análises de single cell, o Daniel com a parte de proteoma, e o Mori, o Vinoro, todos que ajudaram de alguma forma, e os nossos financiamentos também, que sem eles a gente não teria os reagentes necessários, porque na verdade tudo que a gente fez a gente já tinha no laboratório, então se não fosse esse financiamento a gente não teria material para ter feito esses estudos. E obrigado a todos vocês também por estarem me escutando aqui.